Olá, eu sou Montanha e nesse vídeo eu vou mostrar os passos como eu criei um podcast para fazer remotamente. Bom, basicamente você tem que pensar em 4 coisas para se criar um podcast. O primeiro deles é equipamento, tá? Então desde o computador, internet, se você vai fazer remotamente, câmera, webcam e microfone, né? Eu não vou entrar em muito detalhe nisso, talvez em um outro vídeo, se vocês gostarem, eu entre em detalhes o que eu uso hoje. Qual que é a minha câmera, webcam, microfone, etc e tal. O segundo ponto seria a parte de gravação, que é uma parte que eu vou entrar bastante hoje. Quais softwares eu uso para gravação? Como eu faço a gravação remotamente, eu uso softwares que capturam a tela da pessoa convidada que está no meu podcast, também é minha, e depois faço a edição. E isso chega no nosso terceiro ponto, que é a edição. A edição também não vou entrar em muito assunto hoje, a edição tem muitos softwares pagos, gratuitos, de vários que funcionam em vários sistemas operacionais diferentes. Depois de um outro vídeo mais específico, eu entro mais a fundo em qual software eu uso para editar os podcasts, tanto em vídeo quanto em áudio. E por último, a publicação, e é o mais importante. Qual software, o que eu uso para publicar o podcast, que hoje em dia tá muito legal. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado em 2021, então todas as ferramentas, todos os softwares que eu vou falar aqui é baseado nesse ano aí de 2021, beleza? Então vamos lá falar da parte de gravação, tá? Para fazer a gravação, basicamente, eu encontrei 2 softwares aqui bem legais. O primeiro deles é o Zencastr. Então você vê aqui logo de cara, ó, High Fidelity Podcasting. Então, grave seu podcast numa qualidade de estúdio. Então você vê que é um software bem voltado para essa categoria. Antigamente, a gente tinha que gravar o podcast via Skype, via outras ferramentas, ou via Meet, via Google Meet, né, Hangouts, ou Zoom hoje que usam, ou Discord, ou qualquer outro tipo de ferramenta que não é específica para podcast, né? É específica para conversa, para fazer reuniões, alguma coisa do tipo, e a gente usava isso para gravar o áudio, e geralmente o que essas ferramentas faziam é gravar o áudio stream, né? Gravar o áudio que está sendo transmitido pela internet. E esse é o grande pulo do gato dessas 2 ferramentas aqui. Então se a gente baixar um pouquinho aqui, ó, a gente consegue ver de uma forma bem visual qual que é a ideia, tá? Esse vídeo aqui mostra então, ó, uma call no Zoom, né? Uma ligação no Zoom que você está fazendo e pelo Zencastr. Então, tá vendo? Você teve uma queda de conexão na internet, tá vendo? Internet, qualidade, e aí o vídeo vai diminuindo a resolução, né? Já aconteceu isso com você? Você tá numa reunião ou fazendo uma videoconferência com alguém e o vídeo vai caindo, ou você tá vendo, sei lá, um streaming na Netflix, aí o vídeo dá aquela pixelada e tal. Então isso é que a sua conexão tá tendo uma oscilação, né? A conexão com a internet tá tendo uma oscilação e a ligação ali, o streaming que você está fazendo, ele tenta compensar isso, dando um pouco menos de dados para você baixar e enviar, né, para outra pessoa que está fazendo essa meet com você, para o servidor que está acontecendo isso. E qual que é o grande pulo do gato? Esses softwares gravam localmente. Então você está fazendo o stream com a pessoa, está falando com ela, mas localmente o seu vídeo e o seu áudio estão sendo gravados. Então esse é o grande diferencial. Tanto o Zencastr quanto o Riverside faz isso. Se você for ver no Riverside, logo de cara também ele tem o mesmo vídeo com a mesma explicação, ó, um cloud recording e um local recording. Diferenças de cara já de Riverside e Zencastr. Riverside grava em 4K, Zencastr não. Ah, Montanha, então você usa o Riverside, ele é melhor. Não, eu uso o Zencastr. O Zencastr atende bem o que eu quero fazer. E o Riverside, ele ficou até... O output do vídeo ficou até um pouco pior pra mim. Mas tem um ponto bem importante entre os dois e que talvez possa ser a sua escolha também, já que talvez se você morar no Brasil, seja um impedimento. Que é o preço, né? O Zencastr aqui é de graça. Para várias features que ele tem são de graça. Então eu uso tranquilamente o Zencastr e não pago nada, tá? Uma coisa que o Zencastr tem bastante e talvez eles ganham mais dinheiro nisso é a pós-produção. Eu não uso essas ferramentas, eu uso só a parte de graça, que é o quê? Eu tô aqui dentro do estúdio, coloquei para gravar. Após que terminou a gravação, que é o grande pulo do gato que eu falei, ele gravou local. Ele gravou local tanto o meu vídeo quanto do convidado. Então eu consigo baixar aqui, ó, MP3 e o .mov. Consigo baixar tanto o áudio separado quanto o vídeo separado. Aí eu edito essas coisas. Se eu quiser só a parte de áudio, eu edito só o áudio. Se eu quiser a parte do vídeo, eu pego o .mov, que ele já tem o áudio sincado também, eu não preciso ficar sincando o áudio. Edito o vídeo, jogo no YouTube e beleza. O Riverside é bem bom também, ele parece ser uma ferramenta mais
mais profissional, mais enterprise. Mas qual que é o problema dele? Preço, né? Então, para você que está começando agora, o vídeo é para você começar um podcast, né? Remotamente, e o preço é um pouco salgado, principalmente para quem está no Brasil. Então, fechamos a parte de gravação, vamos para a parte de publicação, que é bem importante. Qual que é a ideia de um podcast, tá? Se você for fazer ele em vídeo, você, pega o vídeo ali do Zencastr, do Riverside, edita, bota no YouTube, acabou, tá pronto o seu podcast em vídeo. Agora o podcast em áudio. Qual que é a parada? O podcast em áudio, ele é baseado num negócio chamado RSS Feed, que é isso daqui, ó. Parece ser complicado, parece ser um monte de código aqui, mas ele é bem tranquilo. Ele é um XML, basicamente, então ele é uma árvore aqui. Ele tem as tags XML, ele vai descendo essa árvore, que contém todos os dados aqui do seu podcast. Então tem o título do seu podcast, a descrição, qual que é o link, uma imagem que mostra qual que é o seu podcast. Aqui tem uma tag generator, que foi o Anchor que criou. Enfim, tem várias informações. Isso daqui é uma informação geral e depois vai abrir uma tag aqui, episode. Na verdade chama item, ó. E aí cada item desse é um episódio do podcast. Mas, Montanha, você fez na mão isso daqui? Não, mas eu já fiz na mão, mas esse eu não fiz. Esse eu usei o Anchor, tá? O Anchor é uma ferramenta do Spotify para você criar um podcast, para você criar um RSS feed e hospedar os seus arquivos de áudio. O que é muito importante, porque são duas coisas diferentes, mas a maioria das ferramentas que tem por aí tem várias, tá? Eu vou falar só do Anchor, mas você pode procurar ferramentas de publicação de podcast. Procure em inglês até que é melhor. E você vai encontrar várias, pagas de graça, boas, ruins, mas você vai encontrar várias. E a maioria delas também fazem esse processo de host e de criar um RSS feed. As duas fazem a mesma coisa. Tem vantagens e tem desvantagens de você usar uma ferramenta como essa, ou você ter o seu próprio RSS feed. O Anchor é legal porque ele é do Spotify. E o Spotify é um lugar que, assim como o YouTube, é um lugar que muitas pessoas estão lá. Muitas pessoas têm o Spotify e gostam da ferramenta, então é um lugar bem legal. E o Spotify é um dos lugares que, não sei hoje, mas era mais difícil de você publicar um podcast, porque tinha bastante burocracia, era uma coisa menos... Era mais burocrático, você tinha que, sei lá, ter um lance de ID de músico, tinha uma burocracia tremenda. Isso deve ter sido melhorado com o tempo, mas o Anchor, ele vem fazer meio que... Você não precisa fazer nada praticamente, você publica aqui no Anchor, ele tá no Spotify. Então se eu abrir o Spotify aqui, ó, eu tenho o meu show lá, que é o Fecha Tag, com todos os episódios, tudo que eu publiquei tá aqui. E eu literalmente não precisei fazer nada. O Anchor, a partir do momento que você sobe um episódio dentro do Anchor, ele automaticamente vem pro Spotify, tá? Então, basicamente, você vai criar uma conta no Anchor. Se você vier em novo episódio, você pode subir um episódio aqui, ou você pode usar até a própria ferramenta do Anchor, tá? A gente tava ali na parte de gravação, mas o próprio Anchor também tem a parte de gravação. Nunca usei, não sei se é bom, mas deve ser. Se você for fazer só em áudio, não tem o porquê não ser boa. Feito isso, você vai salvar o episódio e você vai cair numa tela mais ou menos igual essa aqui, ó. Que eu tô editando, mas na verdade você vai cair numa tela em branca, que você vai colocar um título, uma descrição, o artwork, né, a capinha, o número da temporada, número de episódios, se o tipo dele, se ele é um episódio completo, um trailer, um bônus, se ele tá limpo, se ele tem conteúdo explícito. Feito isso, você vai dar um save aqui, no meu caso tá o update, mas você vai dar um save e pronto, tá publicado. O que você fez? O que o Anchor fez? Na verdade, o Anchor, ele cria uma página para você, então no meu caso aqui a minha é Fecha Tag Podcast, e ele publica aqui, ó. Se você passar essa URL que você criou do seu podcast para alguma pessoa, a pessoa vai ter um mini site aqui dentro do Anchor, que vai ter aqui, ó, Listen on Spotify, a pessoa vai poder ver pelo Spotify, ou por aqui. Se eu der um play aqui, o podcast no caso com a Roberta que eu gravei aqui, vai começar a rodar aqui, vai começar a escutar. Então o Anchor faz toda essa publicação para você automática. E o que ele faz também que é importante a gente saber? Ele atualiza o RSS feed, tá? Então esse RSS está hospedado dentro do Anchor, tá? Ele tem a URL aqui, ó, anchor.fm/s, que é de show, o número do ID, /podcast/RSS.
ele hospedou esse XML e ele atualiza. Ele vai atualizando. E por que ele atualiza isso daqui? Porque é com esse RSS que você vai publicar nos outros agregadores. Então fala assim, sabe quando você tá ouvindo um podcast e fala assim, baixe no seu agregador favorito, baixe lá no Google Podcast, ou no Apple Podcast, ou estamos na Amazon Music, estamos aqui no Deezer, estamos no Spotify, estamos em qualquer lugar. É porque essa pessoa pegou esse RSS e colocou em todos esses agregadores, tá? Então, o RSS é a sua fonte de verdade. No caso, o Anchor, ele tá hospedando o áudio também. A gente fez o upload lá. Então, se você der um search aqui por .mp3, você vai ver aqui que tem um arquivo com uma hash gigante que foi hospedado. Tá hospedado na Anchor.fm, passou pelo CloudFront aqui, ó, que é uma CDN, mas está hospedado lá também. Então, você pode montar o seu RSS na mão, você pode hospedar em qualquer servidor o seu MP3 e é só você apontar para esse servidor, ter um RSS válido, né, que não esteja quebrado, e colocar em qualquer agregador que vai funcionar. Mais para frente eu vou mostrar uma ferramenta de validador de RSS que vai fazer sentido isso também para quando você tiver, se você quiser gerar isso na mão, tá? Mas, basicamente é isso. Então, esse aqui é a sua fonte de verdade. Quando alguém for lá na Apple Podcast e acionar o seu podcast e dar um play, basicamente ele vai estar lendo esse RSS feed. Assim, na prática ele já leu, já fez um cache, já pode ter feito uma camada no áudio, pode ter feito várias coisas. Mas na teoria, o que ele vai fazer? Ele vai entrar nesse RSS feed, vai procurar esse último episódio que ele, né, colocou lá, o episódio, a capinha e tal, e vai dar um play nesse arquivo MP3, entendeu? Então, esse aqui vai ser sempre a sua fonte de verdade. Tanto que se você entrar aqui no dashboard, o Anchor, ele te dá um resumo, assim, ó, de quantos plays já aconteceram, como que tá, as métricas, inclusive quais são as plataformas que tem mais acesso, a Spotify, Pocket Cast, Apple, Google e outras. Tá, ele tem várias coisinhas que eles conseguem mandar. Tá, então beleza, então publiquei no Anchor e ele automaticamente publicou no Spotify. Então, sei lá, eu quero publicar no Pocket Cast, ou no Google Podcast, ou no Apple Podcast. Basicamente, eu não vou mostrar todos aqui, mas basicamente procura assim, ó, o seu agregador e procura assim, Submit Podcast. Você vai acabar entrando num lugar que tem que entrar para submeter seu podcast. E o que você vai precisar? Basicamente do seu RSS feed. Ele vai pedir isso daqui. Então, se você não sabe qual que é o seu, você entra e se você está usando o Anchor, você entra na sua página do Anchor e vai ser esse linkzinho aqui, ó. Copy RSS. Copiou isso aqui, você vai ver que lá no Google, se você procurar Google Podcast, Submit Podcast, você vai chegar nesse site aqui, ó, podcastmanager.google.com. Aqui você dá um adicionar programa e o que ele vai pedir? O RSS. Colou o RSS, vai ter algumas confirmações, mais coisas. Você dá um claim nele, verificar que é seu. Beleza, você tem acesso às métricas e o seu podcast dentro de 24, 48 horas. Cada agregador vai dar um tempo. O seu podcast vai estar lá. O Pocket Cast é a mesma coisa. Você vai encontrar... Esse aqui é até mais simples, é um /submit. O que ele vai pedir? O seu feed URL. Se você entrar no Apple Podcast, você vai estar lá, podcasts e tal, você vai querer adicionar um. Adicionou um podcast novo, ó, tem um maisinho aqui, ó, New Show. O que ele vai pedir, ó? Add a show com, né, adicione um show com um RSS feed. Então, todos os agregadores, eles vão pedir esse RSS feed para você. Tendo isso, você pode entrar em qualquer agregador e ir lá e adicionar, dar um claim, verificar que é você mesmo, etc e tal. Isso aqui é bem legal, eu queria mostrar, ó. É um validator. Então, se você fizer um RSS na mão ou usar um pronto, igual eu estou usando aqui do Anchor, você pode colocar aquele e ele starta uma validação. Qual que é a parte boa de você ter um publicador que cria um RSS para você? Que ele vai criar nos padrões. Então, você vai ver aqui, ó, Basic Feed Test está passando tudo, Server Test está passando tudo. Então, ele que está hospedando, tem SSL, enfim, tem cache, tem tudo. Qual que é a parte ruim? Que às vezes não tem tudo bom. Tem alguns warnings aqui, ó. Você tá faltando uma tag de ID3. O seu RSS feed tem que estar linkado no head, qual que é o site. Use o link tag, né, para fazer isso. E não tem. Na verdade é um warning só, não é um erro, né? Então não tá quebrado o RSS. Essa é a parte ruim.
A parte ruim é que eu não posso entrar lá no Anchor e falar assim, putz, adiciona essa aqui dentro do meu RSS. Não tem. Eu tô à mercê das ferramentas do Anchor para alterar alguma coisa do meu RSS feed ou não, tá? Então, essa é a parte ruim. A parte ruim é que essa é a fonte de verdade. Então, todo mundo que faz um subscribe, dependendo do agregador que ela tá usando a Apple, Google, Pocket Cast, ela tá dando um subscribe no RSS. Então, se um dia você quiser mudar o RSS por algum motivo tal, dá um pouquinho de dor de cabeça, porque ele não é seu, não é você que muda ali, é do Anchor, então você precisaria talvez criar um redirecionamento tal. Se não, a pessoa tem que apagar o seu feed e criar de novo, sabe? Então isso dá uma pouquinho de dor de cabeça. Imagine um podcast aí que tem 5 anos, 10 anos de evolução e de repente o RSS feed deles morre, assim, né? Ou muda. Aí você perde muitas pessoas, porque não é como o YouTube, né? Que tem os recomendados, aparece e tal. Podcast, literalmente, você tem que ir lá, procurar o programa, assinar. E às vezes esse esforço é tão grande que se der pau, se sumir um dia, pra você ter esse esforço de novo, pode ser que você perca muita gente. Então esse é um dos motivos que as pessoas às vezes preferem ter o próprio RSS feed. Mas se você quiser de uma maneira fácil, rápida, e é como eu fiz, eu criei no Anchor, que foi bem tranquilo. Depois, se vocês quiserem um vídeo mais específico do Anchor para mostrar as configurações e tal, como funciona tudo certinho, eu posso fazer também. Mas basicamente é isso, gente. A gente passou bastante aqui pela gravação e pela parte de publicação, lembrando que a parte de gravação só de áudio também pode ser feita pelo Anchor. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que façam aí, publiquem seu podcast. Lembrando que o vídeo está sendo feito em 2021, então se você estiver vendo isso mais para frente, pode ser que tenha novas ferramentas e melhores. Pode ser que existe também novas ferramentas melhores. Eu falei até de publicação, tem um monte. Mas essas são as que eu uso e que foi muito bom para mim, foi tranquilo, é bem fácil de usar e tá sendo bem proveitoso. Beleza? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, até mais.